Meus amados irmãos, eu quero falar com vocês hoje de um texto muito interessante. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Vamos lá, vamos entender o que o sábio queria nos ensinar através dessa porção riquíssima da Bíblia Sagrada. Primeiro, nós sabemos que é uma linguagem poética. Todo o livro de Eclesiastes tem um cunho poético, assim bem como Provérbios e Salmos. A princípio, olhando assim, parece uma metáfora, uma apresentação metafórica. Mas eu vou explicar para vocês que o sábio estava falando de algo que ele conhecia, que eles tinham conhecimento. Era uma prática muito usada no Egito Antigo. Na ocasião que estava para acontecer as grandes cheias do Nilo, o que eles faziam os egípcios? Eles pegavam as sementes do trigo, seja lá qual fosse o alimento, e eles jogavam sobre as águas das cheias do Nilo. O que acontecia? Quando a água voltasse, ou o rio voltasse ao seu leito normal, aquelas sementes ficavam depositadas nas bordas e com um índice de fertilidade altíssimo, porque o Nilo trazia consigo, lá das suas nascentes, é bom aqui citar que o Nilo tem 6.650 quilômetros de extensão, ele nasce lá no Burudi. Então ele trazia muita coisa que era fertilizante. Aquelas sementes ali depositavam e começavam então a florescer. E assim, os egípcios conseguiam ter uma colheita estupenda. Os judeus também tinham algo parecido, uma prática parecida. O que acontecia? Na época das chuvas, chovia bem pouco, como chove até hoje em Israel, eles costumavam lançar também o pão, ou seja, a semente, o trigo que serviria de alimento, eles jogavam para poder ver se aquela semente ficava depositada ali e viesse a nascer, a trazer uma lavoura satisfatória. Mas era um risco, que elas poderiam trazer resultado positivo ou poderiam não dar em nada. O que isso nos ensina? Primeiro, vamos lá, vamos entender o que é lançar. Lançar é você projetar algo no espaço. Agora, lançar sobre os rios ou sobre as águas dos rios é você lançar algo no espaço e depositaria, né? Cairia nas águas. Então, está entendido que isso é lançar. Agora, isso subentende também para nós que é, numa atitude, traçando aqui um paralelo, espiritualmente trazendo o ensino para nós, é abrir mão de algo. Algo que é seu. E muito importante, diga-se de passagem, que era o pão. Lança o teu pão. O pão que serviria de alimento para você e sua família. Você vai lançar, abrir mão, lançar do espaço algo para que pudesse trazer um resultado futuro, ou seja, incerto. Quando eu falo em lançar, eu quero dizer para vocês que isso dentro do contexto cristão fala de generosidade, de solidariedade. Quando você abre mão e doa e lança e projeta algo no reino espiritual e que atinge também o seu semelhante, isso é solidariedade. Isso é generosidade. Mas eu quero te dizer que nós não podemos fazer como prática de muitos, que dão o resto. Dá o resto de comida. Às vezes doa para uma campanha da ação social alimentos que estão vencendo, ou já venceram, ou estão por vencer no futuro próximo. Às vezes dou roupas velhas, roupas fedidas, roupas rasgadas. Mas não é isso que nós aprendemos nessa passagem. O que está aqui nos dizendo é você lançar o seu pão, o que é de importante, o que poderia fazer falta para você. Mas você lança acreditando no retorno. O que chama isso? Investimento. Quem é empresário vai me entender. Vai entender o que eu estou dizendo. Quando você lança o pão sobre as águas, quando você investe no reino espiritual, quando você age com solidariedade e generosidade, meu querido, Deus vai te retribuir, porque Ele está afirmando que depois de muitos dias o acharás, mas agora em grande quantidade. Águas. Eu vou citar aqui um versículo para você, está lá em Isaías 55:1. Ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas. E ainda diz que ainda que não tenha dinheiro, vinde. Essas águas é o reino espiritual. Diz a palavra que tem um rio que nasce lá do trono de Deus para matar a nossa sede. Água é vida. Você observa que todas as grandes cidades, elas estão construídas e edificadas às margens de grandes rios. E esse rio traduz também como a ação de Deus na nossa vida, o movimento espiritual. Então, quando você acredita
e se entrega, e se doa, e é gentil para com a obra de Deus, e para com o teu irmão, para com o teu semelhante, há um retorno, a lei do retorno. Eu costumo dizer sobre a lei da semeadura, o que o homem planta, ele colhe. Se você plantar maldição, você vai colher maldição. Mas, amigo, se você lançar o que há de melhor na tua vida, eu quero dizer que depois de um tempo o acharás. Isso é uma bênção condicionada. Vamos aqui entender para finalizar. Depois de muito dia você vai achar o resultado. Bênção prometida. Mas qual a condição? Lança o teu pão sobre as águas. Então, para você receber multiplicadas vezes, ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera, ser feliz, ser um homem ou uma mulher feliz, ter um casamento feliz, ter uma família abençoada como servo de Deus, lança, aleluia, lança o teu pão. Se preocupe com aqueles que estão dentro da igreja, às vezes carente de uma ajuda. Você não pode ignorar esses fatos, porque generosidade e solidariedade são princípios básicos da vida de um homem e de uma mulher transformada que outrora conheceram Jesus. Portanto, meu amado, receba essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, mas pense direitinho nisso.